Vamos dar início a essa celebração do 28º domingo do tempo comum. Intenções desta santa celebração. Pela cirurgia de Elaine Cristina Damasceno, que vai se operar hoje ao meio-dia, pelo aniversário de Fábio Oliveira de Jesus, para que o Senhor dê forças para Dona Sebastiana para superar e passar por este momento de enfermidade, pela saúde de Paulo, pela alma de Conceição Antônia Fernandes, Raimunda Fernandes da Cruz, Cleuci Alves de Souza e todos os falecidos da família Fernandes, pelo aniversário da Dalva, pelo aniversário de Arthur de Paiva, pela saúde de Roberto Alves de Melo, pela alma de Joaquim Claro de Freitas, Antonieta de Paula Freitas, Luiz Soares, Luiz Carlos, Jair Claro de Freitas. Bem-vindos à celebração. Com muita fé, queremos aceitar o convite de Jesus para o banquete que ele nos oferece. Sua Páscoa se realiza quando nos reunimos para celebrar o amor fraterno e a doação do próprio Deus. Vestindo o traje da justiça, tomamos parte na comunidade, esposa de Cristo. Com muita alegria, vamos cantar o canto de entrada, receber a coroinha, os leitores e o ministro. Número 2. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado, dá paz aos que te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Quem confia no Senhor é tão monte de Sião, não tem medo, não se abala, já bem firme no seu chão. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado, dá paz aos que te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. As montanhas rodeiam a feliz Jerusalém, o Senhor cerca seu povo para não temer ninguém. Senhor, escuta as preces do servo teu, do povo teu, eleito e bem amado, dá paz aos que te creem, e verdadeiros teus mensageiros se achem comprovados. Comunidade presente nesta celebração, bom dia! Bom dia! É um bom dia meio fraco porque é para o ministro, mas eu gostaria que desse em nome de Jesus para quem está do lado, mas diga com o coração, bom dia em nome de Jesus. Bom dia em nome de Jesus. Esse é o bom dia verdadeiro. E eu vou pedir a todos agora. Era só bom dia. Que levante a mão. Vamos fechar os olhos? Vamos abrir os olhos do coração e da alma. Vamos pedir, Deus, aqui está seu povo, seus filhos. Vieram buscar a paz, vieram buscar a luz. Dai para nós nesse momento, Senhor, que o Espírito Santo haja sobre nós em nome de Jesus e nos dê os dons da sabedoria, do entendimento.
para podermos entender a mensagem que será proclamada, para buscar o alimento que irá fortalecer a nossa vida, o nosso dia a dia, para dar a nossa luz, iluminar nossos passos, para que possamos guiar nossos filhos na senda da verdade. Deus, a comunidade está aqui, porque vos ama e acredita em vós como o único Deus, o Deus da vida, do perdão, o Deus do amor. Não nos abandone, Senhor. Hoje estás nos convidando para participarmos do banquete, e nós não vamos dizer não. Nós iremos sim a esse banquete, Senhor. Queremos estar juntos, eternamente junto a vós. Peço novamente, em nome de vosso Filho Jesus, que nos dê a paz e nos dê a luz. Amém? Amém. Meio fraquinho, mas tudo bem. O amém, vocês sabem que eu sempre bati nessa tecla, porque ela nos une a Deus de verdade. Então vamos dizer amém com bastante força? Vamos lá? Amém. Vou dizer esse amém. Deus se faz presente no nosso coração constantemente. E nós vamos saudá-lo com a Trindade Santa para abrirmos essa celebração. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Mais forte! Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para que viemos? Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, em comunhão com o Espírito Santo, esteja sempre em nossos corações. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bendito é tu, ó Deus da vida, Deus do amor e da paz. Dê para nós nesse momento, Senhor, que deixamos em nossos lares. Dê para nós a alegria de podermos participar como uma família só desse momento religioso. Um momento sagrado, onde nós iremos unir nosso corpo, nossa alma e nosso espírito numa só família. E termos a sua presença constante sobre nós e os nossos lares. Protegei nossos filhos, Senhor, nossos pais na velhice. Dê para nós esse momento para que possamos ter a paz e uma saúde perfeita e seguirmos adiante a nossa caminhada e chegarmos lá no Calvário e dizer, somos vencedores também. Abra a porta para nós, Senhor Jesus, para que possamos adentrar nesse paraíso eterno e termos a delícia para a vida inteira, sem choro, sem lágrimas e sem dor. Olhe sobre nós, Senhor, nesse momento e nos dê essa paz, para que possamos seguir adiante esta nossa caminhada. Senhor, por tudo isso, vamos pôr a mão no nosso peito e pedir perdão dos nossos pecados. Eu confesso a Deus e a vós, irmãos, tantas vezes pequei, não fui fiel, pensamentos e palavras, atitudes.
perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Ao dizer essa amém, nós aproximamos mais de Deus. E ao aproximarmos de Deus, estamos com o coração leve e aquele desejo de saudá-lo com uma canção maravilhosa. Vamos louvar a Deus. Todos juntos. Glória a Deus nos altos céus, paz na terra seus amados, carros louvam Rei celeste, os que foram libertados. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Senhor nosso Jesus Cristo, unigênito do Pai, corre Deus Cordeiro Santo, nossas culpas perdoai. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vós somente sois o Santo, o Altíssimo Senhor, com Espírito Divino, de Deus Pai do esplendor. Amém. 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 Oremos. Ó Deus, sempre nos precede e acompanhe a vossa graça para que estamos sempre atentos ao bem que devemos fazer. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Vamos todos sentar-nos em silêncio. As leituras bíblicas de hoje nos convidam a participar do banquete que o Senhor Deus nos oferece. Somos livres para participar da festa do Reino, mas, ao aceitar fazê-lo, precisamos estar em sintonia com o dom da festa. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor dos Exércitos dará neste monte para todos os povos um banquete de ricas iguarias, regado com vinho puro, servido de pratos deliciosos e dos mais finos vinhos. Ele removerá neste monte a ponta da cadeia que ligava todos os povos à teia em que tinham envolvido todas as nações. O Senhor Deus eliminará para sempre a morte e enxugará as lágrimas de todas as faces e acabará com a desonra do seu povo em toda a terra. O Senhor o disse. Naquele dia se dirá: este é o nosso Deus, esperamos nele até que nos salvou. Este é o Senhor, nele temos confiado. Vamos alegrar-nos e exultar por nos ter salvo. E a mão do Senhor repousará sobre este monte. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Na casa do Senhor habitarei eternamente. Na casa
Leitura da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, sem viver na miséria e sem viver na abundância, eu aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação. Em tanto farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade, tudo posso naquele que me dá força. No entanto, fizeste bem em compartilhar as minhas dificuldades. Ó meu Deus, proverá esplendidamente com sua riqueza e todas as vossas necessidades. Em Cristo Jesus. Ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo: o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou seus empregados para chamar os convidados para a festa. Mas estes não quiseram ir. O rei mandou outros empregados, dizendo: dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida, o rei disse aos empregados: a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala de da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou aí um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam: amarrai os pés e as mãos desse homem e jogai-o fora na escuridão. Aí haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As palavras do Evangelho perdoem nossos pecados. Amém. Podemos saudar a Bíblia. Podemos nos aceitar. A primeira leitura do Evangelho, o tema é o mesmo. Aqui diz Isaías, mas não vamos
chegar a querer entender que Isaías é esse. Que ano foi esse e aonde foi? O que importa é que Isaías teve uma visão. E essa visão mostrava a ele o paraíso. Como seria a nossa salvação junto com Deus? Uma vida regada, uma vida de prazeres, uma vida de abundância, mas tudo parte espiritual. Não podemos entender que vamos ter um laudo banquete lá no paraíso, porque com Deus não há necessidade de alimentação. Com Deus não há necessidade de chorarmos, nem de termos medo, nem de escolher lugares, porque lá todos são iguais. Jesus conta essa parábola de um rei. Que rei é esse? Que convida para as bodas do filho e ninguém vem, nem um dos convidados. E vocês sabem que quando um rei dá uma festa, ele convida a cúpula do país. Ele não vai sair convidando toda a plebe, todos os pobres, mendigos, prostitutas, não. Mas aqui, o que ele quer dizer que esse rei é Deus. Que o Filho é o Cristo. Que Deus chamou todos os povos para a festa, as bodas do Filho com a igreja. Porque Jesus casou com a sua igreja. Mas o que aconteceu? Não veio ninguém para as festas do Filho. Ninguém atendeu o convite. Então ele estendeu esse convite. Ele convidou os sacerdotes, os anciãos do templo. Ele convidou todas as pessoas de qualidade, ricas, pessoas de nomes, pessoas importantes para ele. E cada um deu uma desculpa. Preferiu fazer negócio do que ir à festa. O outro preferiu viajar do que ir à festa. E muitos ainda bateram e mataram aqueles que vieram convidados. Por quê? Assim é a nossa vida. Somos nós direitinho encaixados nesta parábola. Deus ainda nos convida para virmos ao banquete. O banquete é este. É isto. Nós vamos receber o alimento, mas um alimento que nos fortalece, um alimento que nos dá o prazer de seguir adiante numa caminhada, com a certeza que o lado espiritual estará sempre alimentado e que nós não vamos ter medo de enfrentarmos uma realidade da vida. Nós não vamos mostrar a Deus uma indisciplina, nós vamos atender um chamado, nós vamos atender esse pedido de Deus. Ele nos chama: venha, participe comigo e com meu filho do banquete. É uma festa, mas esta festa não é só uma noite, só um dia. É uma festa eterna. Essa é a vantagem. E quantos de nós deixamos e viramos as costas para o chamado de Deus para esta festa, que é a comunhão das famílias presentes com a comunhão em Cristo, as famílias unidas em comunhão com a igreja. Essa festa não termina nunca, porque aqui nós tornamos amigos, irmãos, unidos numa festa, onde o alimento nos dá uma força por igual para enfrentarmos todas as adversidades da vida. Não podemos virar as costas nunca para o chamado de Deus e de Cristo. Se nós acreditamos em algo diferente, esse algo diferente é Deus. Ele nos mostra a sua face de uma maneira diferente.
nós gostaríamos de ver? Nós gostaríamos de ter o Cristo presente fisicamente. Nós gostaríamos de participar, de fato, já desse banquete. Mas aí está a diferença. Ele nos convida, ele abre as portas, faz com que nós tenhamos um recebimento 1000% amigo, ele estende as mãos, ele dá para nós o espaço para participarmos desse banquete e nós deixamos passar. Nós não enxergamos ainda a realidade. Nós viramos as costas, ficamos bravos até com aqueles que vêm nos dar o convite, que são os sacerdotes, que são os profetas, que são os missionários, são as pessoas dedicadas à igreja, que traz a palavra para todas as vilas, não tem acepção de escolha, todos são iguais, o convite é um só para todos. E a maioria hoje está virando as costas, porque não tem tempo para essa festa. Como Deus deve ficar chateado com a humanidade? Ele está vendo a humanidade se afastando das bodas. Não querem vir mesmo, de fato, aceitar o convite. Não querem sentar na mesa eterna. Não querem ter uma vida eterna. Uma festa que nunca termina. Porque eles escolhem o que o mundo oferece para eles, para nós. Mesmo nós, quantas vezes viramos as costas pelo chamado? Trocamos momentos felizes aqui, sentado na igreja, louvando, rezando, pedindo, por um determinado momento da nossa vida, pequeno momento de tempo, numa semana, num dia, e nós nos sentimos às vezes cansados. Hoje eu não vou dormir um pouco mais, como se esse dormir dará a ele o convite para ele entrar na vida eterna nesse banquete. Quantos de nós troca esse momento sagrado por um simples passeio, por um movimento qualquer, por banalidades, deixamos de participar desse banquete. Um banquete simples, humilde, onde todos são tratados por igual, e quem nos convida é poderoso. E ele abrirá as portas sempre para todos aqueles que acreditaram nesse convite e aceitaram. Que essas portas nunca irão fechar. Ela fechará para muitos. Como diz o Evangelho anteriores, que a porta se fechou. Eu bati na porta. Senhor, abra a porta. E ele diz: quem é você? Esse é aquele que não estava vestido como os outros. Ele estava com uma veste diferente. Por isso que o rei perguntou: por que, quem é você? Por que não está vestido igual aos outros? Mas ele não deu resposta, e nem tinha resposta. Se ele chegou atrasado e a porta não se abriu, ele não era convidado. Alguma coisa diferente estava acontecendo. Mas o mais gostoso de entender é que esse rei, ele não se deixou ficar magoado. Ele mandou todos os seus empregados irem para as encruzilhadas, irem para todos os lugares e convidar todos aqueles que eles encontravam na rua.
e não teve quem não viesse. Ali todos vieram e aceitaram o convite. Responderam sim. Sentaram-se à mesa. Mendigos, pobres, prostitutas, paralíticos, a ralé. E esse rei ficou feliz. Porque eles tiveram cada um o seu lugar. Não faltou lugar para eles. Não faltou alimento. E esse rei que é Deus, ele mostrou nesse momento, nessa parábola, de que ele não convida só os especiais. Os especiais estão salvos, de modo de dizer, mas muitos deles acham que estão. Ele convidou aqueles que nunca tiveram oportunidade de sentar a uma mesa, nunca tiveram a oportunidade de aceitar o convite, nunca tiveram a oportunidade de se enganjar como uma família, como nós somos aqui. Eles vieram felizes, sentaram à mesa, se deliciaram e viram que essa mesa e que esse alimento não tinha fim. Esse chamado foi muito importante, porque esse rei mostrou à humanidade inteira como ele age sobre a humanidade e sobre o ser humano. Ele vai buscar aqueles que estão afastados, porque ele sabe que aqueles que não o conhecem, aqueles que a sociedade baniu, aqueles exilados pela sociedade, ele sabe que eles virão atender ao chamado e participarão da ceia eterna. Por que nós não podemos aceitar, ao menos no domingo, por uma hora, nos doarmos? Porque aí é nós que vamos pedir para Deus, para podermos entrar na sua casa e participar dessa festa. E termos a alegria de um dever cumprido e de termos atendido o chamado do nosso Rei. E partimos dessa vida felizes, sabendo que esse Rei e seu Filho estarão nos esperando com a porta aberta. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Rezemos ao Senhor que nos convida para um banquete das núpcias do seu Filho, dizendo confiantes: Senhor, abri-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que os ministros da igreja não se cansem de convidar a todos para o banquete do reino, rezemos. Senhor, abri-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que as comunidades sejam solidárias com os que não têm pão para se banquetear, rezemos. Senhor, abri-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que os que atuam como voluntários na alimentação do povo de rua
sinto a alegria de servir. Rezemos. Senhor, abre-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que os agricultores sejam gratos a Deus por colaborarem na produção de alimentos, rezemos. Senhor, abre-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que os governantes se preocupem em não deixar nenhum cidadão passando fome, rezemos. Senhor, abre-nos as portas para o banquete do vosso reino. Para que os missionários encarregados de chamar a festa do reino, os convidados distantes tenham a recompensa de Deus, rezemos. Senhor, abre-nos as portas para o banquete do vosso reino. Todos que têm o livrinho, leia bem alto a número 1. Pode ler. Para que os ministros da igreja não se cansem de convidar a todos para o banquete do reino, rezemos. Senhor, abre-nos as portas para o banquete do vosso reino. Então vocês veem que eu convido toda vez vocês não me convidam. Tá vendo? Esse convite do número 1, ele é muito importante. Aqui fala ministro, mas é todos aqueles que usam a palavra. Convidar a todos sempre é o nosso dever. Por isso que nós nos dirigimos à igreja e ouvirmos a palavra. Por isso que no começo eu peço na oração do Espírito Santo que nos dê os dons da sabedoria e do entendimento da palavra e do ensino. Por isso que estamos aqui. Porque nós somos escolhidos a dedo a ir nesse banquete. E não negamos o pedido. Nós estamos aqui. Por tudo isso, Senhor, nos agradecemos pela presença e a oportunidade de estarmos juntos nesse banquete. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar para ouvirmos o canto do ofertório. A Eucaristia é o banquete da nova amizade que reúne as pessoas a Deus. Na celebração deste sacramento, já podemos vivenciar o sabor da ceia eterna, em que Deus está conosco para sempre. Canto número 6. Esta prece, Senhor. Certeza
essas oferendas às preces dos vossos fiéis, para que o nosso culto filial nos leve à glória do céu. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Comunidade presente, essa celebração, o momento eucarístico se aproxima. Jesus, pelo banquete convidado para nós nesse momento, ao dizermos sim a Ele, iremos participar com Ele desse banquete. Não precisem ajoelhar. Incline a cabeça, simplesmente, e feche os olhos. No silêncio, Jesus se aproxima de cada um. Jesus presente no nosso coração. Em nome de Deus e do Espírito Santo, que irá agir em nós nesse momento e dará para nós a alegria desse banquete eucarístico. Vamos abrir nosso coração. Vamos abrir a nossa mente. Vamos pedir que o Espírito Santo haja em nós nesse momento para podermos entender o significado do convite eucarístico para o banquete eterno. Jesus se doa para nós. Ele não afasta de nós e nós precisamos muito dele. Converse com ele no coração, cada um, no silêncio. Abra o seu coraçãozinho, converse com ele. Diga para ele: Jesus, aqui estou, eu vim buscar o alimento, eu fui convidado, eu aceito esse convite, eu quero participar desse banquete eucarístico, eu quero participar sempre, eu quero eternamente estar junto convosco nesta festa das bodas vossas. Jesus, eu sou a igreja, eu faço parte dessa igreja, eu sou muito importante para Deus, porque eu acompanho os seus passos e sigo os seus mandamentos. Eu acompanho os seus passos e sigo aquilo que viestes pregar. Eu acompanho vossos passos e vou chegar junto a vós na cruz e poder vê-lo diferente, não mais triste, não mais sofrendo, não mais com as chagas doendo e o sangue escorrendo, mas eu vou vê-lo sorrindo, com os braços abertos, não pregado na cruz, mas com ela como símbolo e com os braços estendidos para nos receber nesta festa vossa. Obrigado, Jesus, por esse momento. Eu vos agradeço em nome da minha família. Eu agradeço em nome da nossa igrejinha, uma igreja que é considerada a igreja mãe para nós, porque ela é dedicada à vossa Mãe Santíssima e à nossa Maria Santíssima. Obrigado, Jesus, por eu poder participar como família desse momento, dessa festa eucarística. Amém. Amém. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Deus está aqui nesse momento. Sua presença é real em meu viver. Entregue sua vida, seus problemas. Fale com Deus, Ele vai
aguardamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Mais forte. Vinde, Senhor Jesus. Vinde, Senhor Jesus. Atendei o chamado dessa comunidade, porque um dia, há muitos anos atrás, quando nós éramos pequeninos, eu disse, venha, segue-me. Hoje nós entendemos e pedimos para vós nesse momento, venha Jesus. Venha sempre quando nós pudermos chamá-lo, porque nós precisamos muito da sua presença na nossa vida. Nós atendemos o chamado vosso, mas gostaríamos também de chamá-lo a participar da nossa vida, da nossa comunidade e da nossa celebração. Por tudo isso, ao levantarmos as mãos aos céus, com o coração aberto, dizer a esse Deus o quanto nós amamos e homenageá-lo com aquela oração que o próprio Filho nos ensinou, com bastante carinho, dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Dai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos enquanto vivemos a esperança. Aguardamos a vida do Cristo Salvador. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Vamos todos rezar pela paz. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre em vossos corações. O amor de Cristo nos uniu. Meus irmãos e irmãs, com carinho, cumprimento e dê a paz a quem está do lado. De la vida e sentir o calor de se ter liberdade, poder abraçar o amigo e sentir o valor de uma grande amizade.
nossa alegria é essa. Sabemos que estaremos juntos. Por isso que se chama comunhão. É comum comunhão entre nós e Ele. Senhor Jesus Cristo, vosso corpo, vosso sangue que vamos receber, não se torne causa de juízo e condenação, mas por vossa bondade seja sustento e remédio para a nossa vida. Felizes somos nós que participamos desse banquete. Felizes somos nós que ouvimos o chamado de Deus. Felizes somos nós nesta comunhão entre os familiares de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o